pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Hoje a gente vai começar um assunto bem legal de se trabalhar, bem facinho também, mas que adora cair em prova, tá? A gente já passou pela histologia, mas antes da gente começar a fisiologia, que a gente vai trabalhar a fisiologia comparada, a gente já combinou isso, inclusive, não se preocupem em relação a isso, vai ficar um assunto bem amarradinho, fiquem tranquilos, tá? Eu prometo para vocês que vai ficar bem fácil a compreensão, mas antes da gente chegar finalmente lá, eu vou trabalhar com vocês os principais seres vivos, pessoal. Quer dizer, os principais não, né? Os seres vivos. Não tem como a gente começar a falar de fisiologia humana e animal comparada, mais precisamente, sem antes a gente ter passado pelos seres vivos em ordem evolutiva falando, tá? Então a gente começa hoje com os vírus, então sejam bem-vindos, essa é a nossa aula viral. A gente vai falar aqui sobre característica geral, reprodução viral, claro que sim. A gente vai passar lá pelo ciclo reprodutivo do HIV, que é bem famoso, adora cair em prova. Você vai encontrar, é muito provável que você encontre alguma questão voltada a esses conceitos básicos, tá? E depois que a gente passar por vírus, no nosso próximo momento, a gente vem então com o reino Monera, reino protoctista, onde eu tenho ali os protozoários e as algas, e a gente termina então com os fungos, tá? E assim que eu termino os fungos, bem rápido esse conteúdo todo, a gente já começa com certeza absoluta, depois de ter entendido como vai funcionar essa evolução celular. Então a gente sabe que a princípio eu tenho os vírus, que são indivíduos, organismos, sim. Hoje eu posso chamar vírus de organismo, tá? Eu comento sobre isso já, fiquem tranquilos. Mas eu começo aqui com uma aula viral mostrando para você que esse organismo seria um organismo acelular e depois eu venho evoluindo com uma célula procarionte, depois eu venho explicando como surgiu essa célula eucarionte para poder explicar ali os protistas, né? Os protistas, ao pé da letra, significa aí o primeiro de todos, então vou mostrar como surgiu essa célula eucarionte e como foi essa evolução dos seres vivos até eu chegar naquele nosso querido, lindo reino animal, para que você possa entender a fisiologia animal comparada, beleza? Então vem comigo hoje a nossa aula é sobre vírus, que é um assunto bem legal e quando cai em prova, pode ter certeza absoluta que essa questão é uma questão fácil. E eu tenho certeza absoluta que você vai sentir bastante facilidade ao resolver essas questões, tá? Então, nesse momento, eu venho te mostrando as características gerais dos vírus, que na minha humilde opinião, é a parte mais importante dessa aula, pessoal. Então, se você domina esse conteúdo, se você domina mais precisamente esse slide, a probabilidade de resolução de questões aí é absurdamente alta, tá? Mas se você quer realmente garantir todas as questões, leve para a sua prova característica viral, reprodução viral e aquele conceito básico de imunização, que inclusive, não sei se você se recorda, mas caiu recentemente aí, ó, na tua provinha do ano passado. Na provinha do ano passado eu tinha ali um conceito de imunização. Então é importante que você diferencie uma imunização passiva, uma imunização ativa. Esse é o nosso objetivo hoje, fiquem tranquilos, só vem comigo então, tudo bem? Então, afinal, quem são os vírus? Caramba, vírus é muito simples, a definição, embora tenha gerado uma grande discussão ao longo do tempo, a gente tem uma definição aí bem mais amarrada hoje, tá? Então, vírus de fato vai ser um agente infeccioso acelular. Ou seja, vírus não é formado por uma célula procarionte, pessoal, e muito menos por uma célula eucarionte. Para você ter uma ideia, eu tenho 3 domínios existentes, tá? Eu sei, muito bem, obrigada. A gente já passou por essa aula de classificação biológica, taxonomia sistemática evolutiva, e a gente falou sobre aquela classificação clássica de Linneu, né? Ficou bem tranquilinho esse conceito para vocês e tenho certeza absoluta, caso vocês tenham alguma dúvida, me procurem, enfim, mas é bem fácil esse conceito. A gente sabe, então, que os seres vivos são classificados em níveis de hierarquia. Eu tenho ali o meu nível reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Concordam comigo? E quanto mais eu me aproximo do nível espécie, maior vai ser o meu grau de parentesco evolutivo. Concordam comigo? Quanto mais distante, então, do nível espécie, menor é o meu grau de parentesco evolutivo. Um exemplo para você, então, me entender e para você perceber onde eu quero chegar. Por exemplo, se eu tenho 2 indivíduos, tá? Uma espécie A e uma espécie B, eu te afirmo que essas 2 espécies apresentam o mesmo gênero e comparo agora outros 2 indivíduos, agora o indivíduo A e C. E eu te afirmo que os indivíduos A e C apresentam, por exemplo, pessoal, a mesma família. Quem tem maior grau de parentesco evolutivo? Essa é fácil. E nesse tipo de questão, você não pode perder tempo pensando, não. Eu acabei de adiantar para vocês. Quanto mais eu me aproximo do nível espécie, maior será o grau de parentesco evolutivo. Então, percebam que gênero está muito mais próximo do nível espécie.
Então, quem apresenta mesmo gênero, obrigatoriamente aí porta um maior grau de parentesco evolutivo. Guerra vencida? Tenho certeza que sim. Agora vem cá. Eu ouvi já, li em vários livros, já resolvi algumas questões, inclusive em sala de aula no presencial. Você comentou isso comigo, que a gente tem um outro nível hierárquico de classificação. Este é o superior, está acima de reino, e este é o domínio, como eu já tinha apresentado para vocês aqui há um tempinho atrás. Eu tenho 3 domínios, pessoal. Eu tenho um domínio árquea, eu tenho um domínio bactéria e eu tenho o famoso domínio eucária. No domínio bactéria, eu tenho ali realmente as bactérias. Guerra vencida, sem medo de errar. A gente vai falar sobre bactéria, fica tranquilo. Próxima aula, bactéria. No domínio árquea, eu tenho as arqueobactérias. As arqueobactérias são procariontes também, assim como as bactérias. Bactéria é um organismo unicelular que porta ali uma célula procarionte. Árquea também organismo unicelular que porta uma célula procarionte. Então percebam que morfologicamente eles são bem íntimos. Mas se você analisar esta análise, se você analisar esta análise, ficou extrema, você entendeu onde eu quis chegar. Mas se você analisar, pessoal, numa árvore filogenética, a representação desses indivíduos, confia em mim, você vai perceber que a árquea está muito mais próximo evolutivamente do nível do domínio eucária do que com bactéria propriamente dito. Então, prestem atenção no que eu vou te falar, amarre essa informação. Eu tenho 3 domínios. Domínio bactéria, representado ali pelas bactérias, óbvio. Domínio árquea, representado pelas arqueobactérias. E lá no domínio eucário eu tenho todos os eucariontes. Os protistas foram os primeiros, mas depois eu tenho ali os fungos, plantas e animais. Isso você domina, obviamente. E mesmo as árqueas, tendo, obviamente, uma célula procarionte, assim como as bactérias, eles estão muito mais próximos, evolutivamente falando, do domínio eucária. Porque quando eu analiso esses indivíduos bioquimicamente falando e geneticamente falando, há uma relação evolutiva muito mais íntima entre eles, tá? Então ali eu tenho realmente 2 táxons que se assemelham mais bioquimicamente falando, geneticamente falando, logo são mais próximos evolutivos, ali eu tenho uma maior relação filogenética entre si. Percebam que em nenhum momento eu citei vírus. Durante muito tempo, pessoal, a gente entrou nessa discussão se vírus era ou não era ser vivo. Eu não tenho um domínio vírus. Eu não tenho um reino vírus. Então, eu basicamente estudo vírus de maneira muito solta. E, cara, eu falei tanta coisa só para chegar nessa única conclusão aqui. A gente realmente demora e tem essa dificuldade de classificar vírus porque vírus não porta célula. Vírus, portanto, pessoal, obrigatoriamente, sem medo de errar, nunca errem essa opção, tá? Já busque automaticamente ali no gabarito de questão, quando essa questão te condiciona a essa informação. Vírus é um agente infeccioso, acelular, guerra vencida, ponto final, sem medo de errar. É por isso que em muitas questões é muito comum você encontrar o termo parasita intracelular obrigatório ou simplesmente pirata intracelular. Como assim, professor? Onde você quer chegar? Olha como é simples, pessoal. Vírus, ele tem metabolismo. Só que esse metabolismo não é um metabolismo próprio. Mas para ele metabolizar, ou seja, para ele conseguir realizar as suas funções básicas, ele precisa obrigatoriamente parasitar uma célula. Já que ele não tem célula, ele não tem uma maquinaria celular. Vírus não tem ribossomos, vírus não tem membrana, vírus não tem citoplasma celular. Vírus não consegue produzir energia sozinho, o vírus não consegue sintetizar proteína sozinho. Então ele realmente vai precisar parasitar uma célula e ao encontrar toda a maquinaria celular, enfim, ele vai se aproveitar daquele momento para metabolizar, produzir proteínas, enfim, reproduzir de modo geral. Então, pessoal, nunca esqueçam disso, porque sem medo de errar é a informação mais básica que você tem relacionada aos vírus. Vírus são agentes infecciosos acelulares, metabolizam sim, esse metabolismo não é próprio, logo para eles metabolizarem, eles obrigatoriamente devem invadir uma célula. Por isso, são chamados de parasita intracelular, parasitas intracelulares obrigatórios ou simplesmente piratas intracelulares, tudo bem? Continuando aqui então, pessoal, fora de uma célula hospedeira, como eu já adiantei para vocês, os vírus, eles são inertes, eles não vão apresentar um metabolismo próprio. Para que eles consigam então metabolizar, não é novidade, repetindo aí mais uma vez, eles necessariamente vão
parasitar uma célula, tá? E outra coisa, pessoal, vou falar de morfologia já já. Fiquem tranquilos, próximo slide eu mostro a morfologia. Mas eu só preciso que vocês realmente entendam esses conceitos aqui. Só me acompanhe, se for o caso anote, eu não sei o que você vai fazer, faça bastante questão sobre isso, porque realmente uma questão viral caindo em prova, caindo aí no seu Enemzinho, é uma questão tranquila, uma questão facinho, a gente tem que realmente gabaritar essa questão, tá? Então, primeira definição que eu trago para vocês, todos os vírus ali possuem um envoltório proteico que protege o material genético denominado de capsídeo. Prestem atenção, eu vou mostrar imagens já já, por enquanto só confia em mim. Todo e qualquer vírus, ele tem uma morfologia básica e muito simples. A gente vai encontrar ali um material genético, eu vou falar sobre ele já já, mas olhem para cá, possuem um único tipo de material e esse material pode ser ou DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. Eu posso ter um vírus, portanto, de DNA, sendo chamado de adenovírus, e eu posso ter um vírus de RNA, sendo chamado, portanto, de ribovírus. A gente pode encontrar uma única molécula de DNA ou várias moléculas de DNA, uma única molécula de RNA ou várias moléculas de RNA, tá? Geralmente, a gente porta mais de uma molécula, mas o que você precisa entender é que vírus tem material e este material ou é de DNA ou é de RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. E protegendo e envolvendo esse material genético, eu tenho ali uma estrutura proteica. E essa estrutura proteica recebe um nome muito especial, é o famoso capsídeo. Todo vírus, sem exceção, vai portar então esse capsídeo proteico, protegendo ali e abrigando, obviamente, o material genético, que pode ser o que mesmo? DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. Inclusive, eu poderia te afirmar que esse complexo proteína, estrutura proteica, o famoso capsídeo, mais material genético recebe um nome muito especial e é muito comum você encontrar em prova. Capsídeo mais material genético, eu chamo simplesmente de nucleocapsídeo. E como eu já adiantei, repetindo mais uma vez, para que você realmente entenda isso, todo vírus vai apresentar. Pessoal, só vem para cá. Falei para vocês então que vírus pode ser um adenovírus ou pode ser um ribovírus. Professora, eu já li em algum livro que existe sim uma exceção, que é o famoso citomegalovírus. Ele realmente existe? É verdade? Esse vírus porta o material genético DNA e RNA ao mesmo tempo? Sim. A gente tem essa exceçãozinha assim, tá? Geralmente ela não cai em prova. Na verdade, eu nunca vi uma questão em prova cobrando essa exceção. Mas eu tenho sim, o citomegalovírus é um vírus de DNA e RNA ao mesmo tempo. Mas por algum motivo, a molécula de RNA ali, pessoal, ela tá bloqueada, tá? Então, na prática mesmo, no real, no oficial, eu vou acabar tendo um vírus de DNA, já que somente a molécula de DNA nesse vírus, mesmo ele portando os dois materiais genéticos, vai atuar naquele momento. Então, percebam que mesmo esse vírus tendo dois materiais fugindo da regra geral, na prática, eu vou ter apenas uma molécula, ou seja, apenas um material genético atuando naquele momento. É o caso, por exemplo, o citomegalovírus, a gente tem os vírus da herpes, tá? Então, a família dos vírus da herpes está presente aí nessa característica, tudo bem? Mas vírus de herpes é vírus de DNA. Pessoal, olha essa informação aqui que é importante também, tá? O capsídeo pode ou não ser revestido por um envoltório lipoproteico, lipídico tá aqui, tá? Mas é uma lipoproteína ali presente, derivado das membranas celulares que esse vírus vai parasitar. Como assim? Onde você quer chegar? É bem simples. Eu falei para vocês que todo e qualquer vírus, ele vai ter ali a estrutura proteica que protege e abriga o material genético. Capsídeo, né, que é a estrutura proteica, mais material genético eu chamo de nucleocapsídeo. Alguns vírus, como é o caso do vírus do HIV, como é o caso, por exemplo, do vírus da gripe, a gente vai encontrar uma outra estrutura protegendo esse nucleocapsídeo, que é o famoso envelope, mas nem todo mundo tem. E olha como é fácil e ridículo. Quem tem é envelopado, quem não tem é não envelopado. Mas prestem atenção. Eu adiantei para vocês que a natureza química desse envelope é lipoproteína. Quem ou qual estrutura celular também vai ter uma estrutura química, uma composição ali química também lipoproteica? Se você pensou e condicionou a membrana, perfeito, joinha para você, claro que sim. A membrana celular que está presente em todas as células, sem exceção, desde uma célula procarionte até uma célula eucarionte mais complexa,
tem realmente a membrana plasmática e ela tem natureza lipoproteica. Eu já adiantei para vocês que vírus é o quê? Acelular, parasita intracelular obrigatório, para que ele consiga então metabolizar, ele vai ter que parasitar uma célula, já que fora dela ele é inerte. Então, quando esse vírus for invadir essa célula, ele vai se aproveitar, que pode ser qualquer célula a ser invadida, tá, pessoal? Uma bactéria, um fungo, uma célula de uma plantinha, uma célula animal, enfim. Mas quando esse vírus for invadir uma célula, ele invade, se aproveita daquela maquinaria celular, começa ali a sintetizar novas proteínas, começa então ali o seu processo de reprodução viral e ao montar os novos vírus, quando esses vírus estão então maturados e quando esse vírus for sair, ele vai ter que atravessar a membrana, já que a membrana ela tem como função a permeabilidade seletiva. Ela controla o que entra e o que sai dessa célula. Quando esse novo vírus for então sair dessa célula que ele parasitou, ele acaba levando um pouquinho dessa membrana e essa membrana que foi carregada forma então esse envelope lipoproteico, tá? Então preste atenção e tome cuidado nisso. O envelope viral, que é lipoproteico, presente em alguns vírus, e quem tem é envelopado, quem não tem é não envelopado, é adquirido somente durante a saída desses novos vírus que foram ali montados, pessoal, dentro daquela célula, tudo bem? Esqueça disso não, que isso é importante, cai numa porrada de questão te confundindo, mas você não vai confundindo, que você é esperto até demais. Então vamos continuar aqui, pessoal. Como eu já adiantei para vocês, eu posso ter aqui vírus de DNA ou de RNA. Outra condição importante é que existem vírus de DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla, RNA de fita simples. Professora, mas eu aprendi que quando o material genético ele tem uma dupla hélice e quando esse material genético tem uma fita simples, eu já condiciono automaticamente ao DNA e ao RNA respectivamente. Para vírus, a gente foge essa regrazinha aí, tá, pessoal? Eu tenho realmente vírus de DNA fita simples e fita dupla, vírus de RNA fita simples e fita dupla, e como, então, diferenciar? Você sabe disso, porque é muito simples, pessoal. O que vai diferenciar de cara um DNA para um RNA? Você automaticamente, sem medo de errar e sem pensar muito, já tem que me dar duas características, pessoal. A base nitrogenada e a pentose. Então, se eu encontro, obviamente, com uma ribose, eu tenho ali a presença, eu tenho ali a constituição de um RNA, faz sentido? E quando eu tenho uma desoxirribose, eu tenho um DNA. Mas você vai conseguir realmente diferenciar. Ai, meu cabelo coçou aqui. Mas você vai realmente conseguir diferenciar se o vírus é de DNA fita simples ou dupla, se o vírus é de RNA fita simples ou dupla, numa questão, analisando principalmente a base nitrogenada. Preste atenção. Se você tem um material genético com fita dupla, uma dupla hélice com a timina ali presente, tu tens uma molécula de DNA. Mas se você tem um material genético de dupla hélice e ali você encontra a presença da base uracila, opa, sem medo de errar, este material genético é o famoso RNA fita dupla. Fez sentido? Facinho? Então vamos continuar então, pessoal. Como eu já adiantei para vocês, são parasitas intracelulares obrigatórios, se multiplicam dentro de uma célula viva, usando toda a maquinaria celular para que ele possa sintetizar as suas proteínas dentro da própria célula, tudo bem? É por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório e não possui um metabolismo próprio. Já tinha adiantado também. Não possui um metabolismo próprio, toda a energia que utilizam provém da célula que ele hospedou, que ele parasitou, guerra vencida, e é isso que você precisa entender. Então, só para eu realmente partir para o próximo slide, eu vou realmente agora resumir tudo que eu falei bem rapidamente, te dando aí mais algumas informações importantes. Então, vamos lá. Primeiro, vírus é um organismo infeccioso, é um agente infeccioso. Não tenham medo hoje, pessoal, de chamar vírus de organismo, tá? Mas se você sentir aí desconfortável com essa informação, chamem de agente que está tudo certo e aí é uma regra mais, é um termo mais geral, né? E você acaba realmente ficando mais tranquilo ao usar esse termo. Mas vírus é um agente infeccioso, é um organismo infeccioso acelular. Ele não porta uma célula procarionte, muito menos uma célula eucarionte. Ele não apresenta metabolismo próprio, sem metabolismo próprio. Então, para metabolizar, ele obrigatoriamente vai ter que parasitar uma célula. Por isso que ele é chamado de parasita intracelular obrigatório, pessoal.
Fora de uma célula, vírus é inerte, não faz nada, não reproduz, não metaboliza. Para vocês terem uma ideia, fora de célula, ele nem é chamado de vírus. Fora de célula, eu tenho esse agente infeccioso sendo chamado de vírion. Vírion é essa partícula viral, porém fora de célula, logo inerte. Vírus, pessoal, evolui sim. Vírus tem material genético. Vírus, portanto, vai ter ali ou DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo. E agora, pasmem nessa informação, que não cai em prova, despenca em prova. Vírus sofre mutação gênica. Sim, vírus sofre mutação. Se vírus tem DNA, se vírus tem RNA, se vírus tem material genético, faz muito sentido associar a mutação a esse agente infeccioso. Vírus sofre mutação, mas vou te fazer uma pergunta. Na sua humilde opinião, quem tem a maior taxa de mutação? Quem é o material genético que sofre mais de mutação gênica? A gente já comentou isso em sala de aula, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Quem vai sofrer mais mutação, pessoal? O vírus de DNA ou o vírus de RNA? Pense um pouquinho. Pensou? Então vem comigo então para a minha explicação bem rapidinha. Se você pensou aí em vírus de RNA, perfeito. Sem medo de errar. Claro que é o vírus de RNA, pessoal. A molécula de RNA comparado ao DNA é uma molécula muito mais instável. Então, a probabilidade de ocorrência ali, de mutação gênica nesse material genético é disparado muito maior. E tem mais um porém, pessoal. Durante a duplicação do DNA, a gente tem uma enzima muito bonitinha, muito especial, que a gente já conhece, que é a DNA polimerase, que ela tem ali um efeito reparador, tá? Então, ela consegue ali perceber na molécula se há um erro ou não. O erro é a mutação, concordam? Então, ela consegue ali perceber se há um erro ou não. Eita, tem um erro. A gente consegue reparar aquele erro, tudo bem? Já durante a duplicação do RNA, a gente não tem essa condição. Não há presença de nenhuma enzima reparadora nesse vírus de RNA, nessa molécula de RNA. Então, se a gente não tem a presença dessa enzima reparadora de erros, aconteceu um erro, ele acaba permanecendo ali, que é a mutação gênica. Então, devido ao fato da molécula de RNA ela ser realmente mais instável e a ausência de uma enzima reparadora de erros, esse vírus acaba sofrendo a maior taxa de mutação gênica. É o que acontece o tempo inteiro com os vírus da gripe, pessoal. É o que aconteceu com o corona, por exemplo, que é um vírus mutante e é um vírus de RNA. Vírus de RNA sofre mutação o tempo inteiro. É o caso do vírus do HIV. Aí é complicado de controlar um vírus de RNA por conta dessa alta taxa de mutação gênica. Fez sentido para vocês, pessoal? Caso realmente você tenha ficado com alguma dúvida aqui, volta o slide, escuta quantas vezes, volta o vídeo, né? O slide não. Volta o vídeo, escuta quantas vezes for necessário e daí, depois que você estiver mais confortável com essa informação, passe adiante então. O que foi que eu fiz? Voltamos. Pessoal, então olha só. Eu comecei a aulinha falando ali que não tenho mais medo de considerar vírus um ser vivo, tá, pessoal? Eu gostaria, a princípio, de dar para você a definição de vida. Olha como é simples. Projeta a imagem para mim, por gentileza. Mas a vida é muito simples essa definição. Acho que não precisaria nem dar essa definição, mas vou acabar dando aí a título de curiosidade por desencargo de consciência, tá? Mas a vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Volta aqui para mim, por gentileza. Então, se eu tenho realmente esse conceito para definir o que é vida, se você parar para pensar só um pouquinho, você percebe claramente que vírus não consegue portar essa característica, essa condição, essa definição. Logo, por esse simples motivo, pessoal, vírus, ele não seria considerado um ser vivo. Mas depois você consegue realmente pensar que, olha para cá, no entanto, quando um vírus ele penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral, aqui está vitral, mas considere essa informação aqui errada, é viral, foi só um erro de digitação, tá? Mas assim que o vírus penetra uma célula hospedeira, esse ácido nucleico viral torna-se ativo e torna-se funcional, como eu já adiantei para vocês. Vírus fora de célula é inerte e não faz absolutamente nada, mas vírus fora de célula, ele é totalmente ativo e é totalmente funcional. Aí quando eu começo a considerar essa possibilidade e quando eu começo realmente a considerar essa condição, essa definição, esse conceito básico, aí eu já passo a considerar sim um vírus, um ser vivo, tá? Essa é uma discussão gritante, longa, grande, não é o nosso objetivo. Eu só preciso que você entenda que isso não vai cair na sua prova. É improvável que você encontre em prova realmente uma questão que fale:
vírus é ou não é ser vivo? Acho improvável. O que você pode encontrar é, se eu não considero um ser vivo, um vírus um ser vivo, qual seria o argumento que eu uso para não considerá-lo um ser vivo? Este argumento, além dele ser um organismo acelular, ele não consegue fazer nada sozinho. Ele não consegue realmente estar ativo sozinho. Mas quando você considera que um vírus consegue evoluir, que porta material genético, que ele sofre mutação gênica, metaboliza, porém dentro de uma célula, caraca, ele está em atividade. Aí você passa a considerar assim esse vírus um ser vivo. Deu para entender, pessoal? De boaça? Tenho certeza que isso você já sabe, tá? E agora a gente vem para aquela partezinha mais legal, que seria aquela parte de morfologia viral, tá? Isso aqui, infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista, você tem que manjar, você tem que saber, e vamos lá então que isso aqui é bem facinho. Aqui eu tenho quatro, na verdade, me perdoe, eu tenho 4 representantes de vírus, tá? Eu tenho esse clássico bonitinho que é o famoso bacteriófago, que são vírus que infectam bactéria, o próprio nome já sugere. Bacteriófago, vírus que infectam bactéria. Eu já adiantei para vocês, tá aqui em algum slide, mas eu já adiantei para vocês que vírus invade, pessoal, qualquer célula. Eu vou voltar para lá, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu posso ter um vírus parasita intracelular de uma célula animal, eu tenho um vírus parasita intracelular de uma célula vegetal, eu tenho um vírus parasita intracelular de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário. Perceba então que o vírus, ele pode invadir real mesmo, pessoal, todo e qualquer ser vivo, tá? Mas já aquele vírus bonitinho e especial que eu realmente vou chamar de bacteriófago é o vírus que infecta bactéria. Pro, o que esse bacteriófago tem de tão legal, tem de tão especial assim? Olha para cá então, pessoal. Eu falei para vocês que todo e qualquer vírus tem sua composição básica capsídeo, que é uma estrutura proteica, e o material genético, que pode ser de DNA ou de RNA, tá? Olhem para cá então. Aqui o que a gente vai encontrar, projeta essa imagem para mim por gentileza, tá? Mas aqui a gente vai encontrar uma estrutura que eu chamo de cabeça do bacteriófago, mas vou chamar aqui de vírus, tá? Então viral, estrutura viral, mas saiba que este é um bacteriófago. Então aqui eu encontro aquilo que eu chamo de cabeça e aqui eu já encontro aquilo que eu chamo de cauda, tá? Aqui na cabeça, pessoal, eu encontro o capsídeo, que você já sabe o que é, tá vendo? Olha só para essa imagem aqui para te dar uma informação bem legal. Aqui eu tenho basicamente essa mesma estrutura que eu encontro na cabeça, sem medo de errar, bem facinho, fácil de perceber. Eu encontro aqui ó, o material genético e eu percebo que protegendo e abrigando o material, eu tenho o capsídeo, que é essa estrutura proteica. Eu tenho aqui a mesma coisa, ó, material genético, que também é o DNA, bacteriófago, pessoal, é vírus de DNA, tá? E protegendo e abrigando esse material genético, eu encontro o capsídeo, que é essa estrutura proteica. Que proteína é essa? Tá vendo essas bolinhas aqui, esses trenzinhos aqui, pessoal? Cada bolinha dessa é uma proteína muito especial que eu chamo de capsômero. E uma união de capsômero, então, forma o capsídeo, forma essa estrutura proteica. Eita, gaguejei ao falar, mas você entendeu, estrutura proteica, né? Então, essa uniãozinha de capsômero forma essa estrutura proteica que eu dou e chamo aí, né, muito bem obrigada, de capsídeo. Não se esqueçam que capsídeo mais material genético eu chamo simplesmente de núcleo capsídeo. E se o vírus é de DNA, opa, ele é um adenovírus. Se o vírus é de RNA, como é esse caso aqui, que é o vírusinho da gripe, ele seria um vírus o quê? Um ribovírus, beleza? Então volta para cá, pessoal. A gente tem aqui a cabeça, ó, tá vendo? Aqui a gente tem um capsídeo mais material genético. Nesse caso do bacteriófagozinho eu chamo de cabeça, tá? Mas sim, tudo bem, sem medo de errar, também seria o núcleo capsídeo, sem grandes problemas aqui. E aqui eu tenho essa cauda, que eu também chamo de bainha contrátil, que é totalmente proteica. E aqui eu tenho essas fibras da cauda, que também é uma estrutura proteica. Então, este capsídeo, a cauda e a fibra são estruturas proteicas e aqui eu tenho um material genético que é o DNA. Então, percebam que eu não fugi da regra. Eu tenho apenas proteína e apenas material genético, sem medo de errar. Tranquilo por enquanto? E não estou aqui percebendo o envoltório. Não perceba aqui o envelope lipoproteico. Logo, o bacteriófago não é, sem medo de errar, não é um vírus envelopado, tá? E já aqui, ó, este também não é um vírus envelopado, mas este já seria. Então, aqui a gente vai encontrar o envelope viral, pessoal. Então, a gente tem um capsídeo material, ó, tá vendo? Então, a gente consegue realmente encontrar o capsídeo proteico, o material genético é o RNA,
e a gente vai encontrar esse envoltório, tá? Esse envoltório é o que nós chamamos, portanto, de envelope. Esse vírus, portanto, vai ser um vírus envelopado. E eu quero que vocês olhem, então, para essas estruturas aqui, que parecem uns alfinetes. Isto aqui, pessoal, é uma famosa espícula. E a espícula, volta para mim, então, para explicar isso para vocês. A espícula, pessoal, ela é nada mais é do que uma estrutura que vai garantir a especificidade viral. Vírus é específico à célula que ele vai parasitar. Então, o vírus da herpes, por exemplo, é específico à mucosa bucal, tá? O tipo 1, que é o simplex tipo 1. Mas eu também tenho vírus específicos da área genital. Então, tem um vírus que todo vírus, na verdade, ele é específico à célula que ele vai parasitar. E quem vai garantir essa especificidade é essa espículazinha, que tem uma natureza glicoproteica. Não é carboidrato, não é lipídio, não é somente proteína. Essa espícula que vai garantir a especificidade viral, que vai se ligar a receptores específicos da célula que será invadida, tem natureza glicoproteica, tá? Então, este seria um envelope, um vírus envelopado, seria um vírus em sua condição mais completa. E aqui eu tenho outro exemplo, ó, de um vírus não envelopado, um ribovírus, que é um vírus de RNA. Aqui eu consigo perceber claramente, não sei se você consegue perceber, então projeta a imagem rapidão para mim. A gente consegue perceber que este RNA é um RNA de fita dupla, consigo perceber bem bonitinho aqui, né? E eu consigo perceber que protegendo esse RNA, eu tenho realmente esse capsídeo, que seria esse capsídeo proteico. Beleza por enquanto? Existem vírus de diferentes formas, então tenho realmente vírus helicoidais, poliédricos, icosaédricos, vírus cilíndricos, mas isso não é tão importante para você. Como eu já adiantei, pessoal, os vírus podem ser envelopados ou simplesmente não envelopados. E no grupo dos vírus envelopados, o capsídeo é coberto pelo envelope, que é formado quando o vírus é exocitado desta célula hospedeira. A gente já falou sobre isso, não já? Então, sem grandes novidades, dessa maneira o envelope é formado por uma porção da membrana citoplasmática da célula hospedeira. Claro, já falamos sobre isso também. É por isso que a natureza química do envelope seria a natureza lipoproteica, já que a membrana celular é também lipoproteica, tá, pessoal? Então aqui a gente tem o vírus da gripe, que é um exemplo de vírus envelopado, e ali eu tenho os demais vírus, que seriam vírus não envelopados. Tranquilo? Então volta para mim aqui, por gentileza. Então olha como é simples. A gente já passou pelas partes mais importantes aí de característica e estrutura, morfologia estrutural, né? Viral. Então, se você já sabe isso, você domina isso, tu vai perceber que tu vai ter uma facilidade muito grande para resolver a questão. Então, aqui mais uma vez, eu tenho um exemplozinho de um vírus envelopado. Aqui eu consigo perceber, ó, o material genético, tá? O ácido nucleico. Percebam que protegendo o ácido nucleico realmente tem um capsídeo. Ácido nucleico mais capsídeo, núcleo capsídeo. Além do mais, nesse vírus, eu consigo perceber a presença do envelope, que é lipoproteico e foi adquirido durante a exocitose desse vírus na célula que ele parasitou. Esqueça disso não. E aqui a gente encontra, ó, as espículas, como eu já adiantei para vocês. E essas espículas têm natureza glicoproteica e garantem a esse vírus a condição de especificidade. Vírus é específico. Isso aqui é uma informação muito importante e eu já vi muito aluno errar a questão por conta dessa informação. Vírion é a partícula viral, como eu já adiantei para vocês, pessoal, completa. Então, o vírion, ele também vai ter o ácido nucleico, também vai ter o capsídeo. Porém, ele está fora de uma célula, ele é inerte. Eu já vi uma questão muito bacana, não lembro agora de onde é também, né? Ficar decorando de onde é a questão realmente é um pouco complexo, mas eu vi uma questão bem bonitinha que falava ali de reprodução viral. E falava o seguinte, quando os vírus são liberados da célula, né? Era no ciclo lítico, se eu não me engano. Então, no ciclo lítico, depois de uma reprodução viral no interior da célula que foi parasitada, a célula sofre uma lise liberando os novos vírus. E tá tudo certinho, mais ou menos certinho, só tinha uma informação que estava errada ali. Depende da exigência da questão, tá? Geralmente você poderia realmente gabaritar essa questão como ela sendo verdadeira. Mas o que tornava essa questão errada era que se você tem agora a liberação das novas estruturas virais, dos novos agentes infecciosos, percebam que se ele foi liberado, se ele saiu da célula, ele vai voltar para a sua condição inerte, não ativa. Então, o correto seria você chamar aquela partícula de vírion. Então, o que tornou errado essa questão foi exatamente chamar vírus, aquele agente infeccioso que estava sendo liberado pelaquela célula.
Já que o correto mesmo, se eu for um pouco mais exigente, seria chamar de vírion, já que ele está sendo liberado fora de célula, é um vírion, já que ele está inerte, ele não está em atividade. Tranquilo? E é isso aí, pessoal. Então, o vírus da gripe é um exemplo de vírus envelopado, como você já sabe, já mostrei esse slide e agora está na hora, então, para a gente terminar essa primeira parte da nossa aulinha, falar de reprodução viral. Eu preciso realmente entender como vai acontecer a reprodução viral, sua obrigação, pessoal. A gente tem dois ciclos bonitinhos que vai acontecer aqui, que é o famoso ciclo lítico e o famoso ciclo lisogênico. Eu vou começar a explicar para vocês, pessoal, um ciclo reprodutivo de um vírus de DNA, de um adenovírus, tá? Então, só prestem atenção como tudo isso vai ser muito simples, mas eu preciso realmente que você tenha um conceitozinho aí que a gente já trabalhou em sala de aula, que é o famoso conceito de síntese proteica. Você vai ver que é bem simples. Vem comigo então. A princípio, gostaria que você projetasse essa imagem, que eu tenho essas definições que são importantes. Olha só, o vírus só se reproduz no interior de uma célula hospedeira, por isso que eles são chamados de parasita intracelulares obrigatório. O ácido nucleico, independente se ele é realmente um DNA ou um RNA, mas o ácido nucleico dos vírus possui somente uma pequena parte dos genes que são necessários para a síntese de novos vírus. Então percebam que as demais enzimas necessárias para a síntese proteica, para a síntese de ribossomos, o RNA transportador, mensageiro e energia, acabam sendo fornecidos pela própria célula que está sendo parasitada por esse vírus. Esqueçam disso não, que isso é bem importante para vocês. Portanto, só para a gente terminar essa informaçãozinha aqui, os vírus necessitam de uma via metabólica da célula para poder, obviamente, que iniciar a sua atividade de reprodução viral. Tá tranquilo, pessoal, por enquanto? Então, só para a gente começar a falar realmente do ciclo lítico e lisogênico, eu vou utilizar o bacteriófago como exemplo, que a gente já conhece ele. Aqui está um bacteriófagozinho. Aqui a gente consegue perceber a cabeça, a cauda, que eu também chamo de bainha contrátil, e aqui a gente tem as fibras, tá? Vou só adiantar para vocês a função aqui para ficar mais fácil para a gente entender ali. Mas a bainha contrátil, como o próprio nome da chuzeira, ela vai contrair. Então, a fibra proteica ela vai realmente ser utilizada pelo vírus para que ele consiga se fixar a célula que está sendo parasitada. Então, o vírus vem ali com a sua bainha, se fixa na célula, a bainha contrátil vai contrair e o vírus consegue agora injetar o seu material genético dentro da célula. Então, prestem atenção no que eu vou te falar. Vou voltar para cá então, olha só. Vírus, pessoal, ele tem 3 modos de invasão. Eu gosto de ficar segurando esse trenzinho aqui, mas vírus, ele tem 3 modos de invasão. Ou esse vírus vai invadir a célula por injeção, como é o caso do bacteriófago, como eu já adiantei. Ele vai utilizar a fibra para se fixar na célula que vai ser parasitada, que nesse caso é a bactéria, tá? A bainha vai contrair e na medida que a bainha vai contraindo, o material genético desse bacteriófago acaba sendo injetado nessa célula que está sendo parasitada. Mas percebam que o vírus ele também pode invadir por endocitose ou simplesmente pela fusão. Prestem atenção que você sabe o que é fusão. Eu falei para vocês que os vírus eles podem ser realmente vírus envelopados ou não envelopados. Vamos usar como exemplo então o vírus envelopado, tá? Quando o vírus é envelopado, ele pode ser simplesmente endocitado, fagocitado pela célula. E daí toda a partícula viral entra na célula. Entra envelope, entra capsídeo, entrou material genético. Mas independente, pessoal, se o vírus entra por completo lá dentro, o envelope acaba sendo degradado, o capsídeo acaba sendo degradado também e apenas o material genético desse vírus é liberado lá no interior da célula e a gente inicia ali a reprodução viral. Mas quando esse vírus invade a célula por fusão, o seu envelope, como é lipoproteico, acaba se fundindo à membrana celular, que também é lipoproteica, e só o núcleo capsídeo entra na célula. Aí sem problema. O capsídeo acaba sendo degradado e o material genético também é liberado no interior da célula e eu inicio ali a reprodução viral. Fez sentido para vocês? Ô professora, e quando esse vírus é não envelopado? Gente, se o vírus é não envelopado, não tem nada para se fundir à membrana. Então é claro que ele acaba invadindo essa célula por endocitose. Ele acaba sendo realmente fagocitado por uma célula e acaba entrando nessa célula, iniciando então a sua reprodução viral. Beleza por enquanto? Então, olha como é simples. A gente realmente tem aqui 2 ciclos reprodutivos. Eu tenho o ciclo lítico, tenho o ciclo lisogênico.
O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula que está sendo parasitada, e já no lisogênico, a célula hospedeira ela permanece viva. O vírus vai invadir essa célula no ciclo lisogênico, não interfere em absolutamente nada no metabolismo dessa célula, permanece ali por um bom tempo, e depois de um tempo, se ele encontrar realmente um fator indutor, ele pode iniciar uma fase lítica. Vamos ver como isso vai acontecer então. Olha como é simples. Projeta a imagem para mim, por gentileza, então. Olha só. A gente tem aqui, pessoal, a célula bacteriana que será invadida. Percebam aqui que eu tenho um material genético bacteriano e que eu tenho vírusinhos, o bacteriófago que vai invadir essa célula. Como eu já adiantei para vocês, cabecinha, cauda, que é também chamado de bainha contrátil, e as fibras. E como vocês podem perceber, essa fibra está auxiliando na fixação desse vírus na célula que está sendo, portanto, parasitada, tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Você consegue perceber claramente, eu vou adiantar já tudo, para eu realmente chegar onde eu quero chegar, que não tenho muita paciência de ficar passando slide por slidezinho, mas aqui a gente consegue perceber que para a invasão celular e para a ocorrência do ciclo lítico, eu tenho 5 etapas que seguem essa regra obrigatoriamente, tá? Essa sequência obrigatoriamente. Eu tenho a etapa da adesão, penetração, biossíntese, maturação e liberação desses vírus. E percebam que para a liberação desse vírus, eu tenho consequentemente aqui, ó, tenho como consequência do ciclo a lise celular, tudo bem? A lise da célula que está sendo parasitada. Pessoal, então esse vírus ele realmente vai se fixar à célula, a bainha vai contrair e o material genético acaba sendo injetado nesta célula. Então percebam que eu já passei da fase da adesão e agora eu estou na fase da penetração, já que o material genético foi injetado nessa célula. Percebam que só o material genético entrou. Todo o resto, ó, toda a estrutura celular, toda a estrutura viral, perdão, acaba ficando para fora dessa célula, tudo bem? Aqui dentro agora, esse material genético ele vai iniciar a sua biossíntese. O DNA viral vai determinar a síntese dos novos componentes virais. Então a gente vai iniciar aqui uma duplicação desse material genético. Este material é o DNA, tudo bem? Então bacteriófago é vírus de DNA. Depois eu mostro como é o vírus de RNA. Mas aqui a gente vai ter realmente esse material genético iniciando uma duplicação. Depois da duplicação eu tenho o que eu chamo de transcrição, para depois vir a famosa tradução. Porque é somente na etapa de tradução é que eu tenho a síntese das proteínas propriamente dita, tudo bem? E não se esqueçam que para o vírus conseguir realmente transcrever e traduzir, ele vai se aproveitar da maquinaria celular para que ele consiga realmente fazer isso com bastante eficiência, tá? Terminando então a minha fase de biossíntese, eu tenho a minha fase de maturação, que refere-se aí à montagem dos novos vírus. Quando os vírus estão então montadinhos, estão maduros, eles acabam saindo, acabam sendo liberados dessa célula e como consequência desse ciclo eu acabo tendo a lise dessa célula, tá? Então a gente vai ter a injeção do material genético nessa célula que está sendo parasitada. Eu tenho uma biossíntese acontecendo de forma muito intensa e essa biossíntese acontece porque esse vírus se aproveita da maquinaria da célula que ele invadiu para que ele consiga ali sintetizar as suas proteínas. Uma vez que essas proteínas então estão sintetizadas, a gente tem o que nós chamamos de maturação, montagem, portanto, dos novos vírons ou simplesmente vírus, mas quando eu tenho a liberação deste vírus, essa célula sofre, portanto, uma lise celular. Este é, obviamente, que um ciclo lítico, tá, pessoal? E aqui, ó, o que está sendo liberado são os vírions. Fora de célula, o nome correto é chamar de vírion mesmo, tá? E aqui eu tenho essa imagem bonitinha só para te mostrar como os dois ciclos podem acontecer. Olha para cá que isso aqui eu tenho informação realmente bem importante, você pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então, olha só, pessoal. Aqui eu realmente expliquei para vocês que se o vírus provoca uma lise celular, eu tenho ali o que eu chamo realmente de ciclo lítico, mas eu posso simplesmente ter esse bacteriófago invadindo a célula, liberando o seu material genético dentro da célula por injeção, e esse material genético agora, ao invés de começar ali uma biossíntese intensa, se aproveitando da maquinaria celular, o material genético viral se associa, se mistura ao material genético bacteriano. O que eu vou chamar agora DNA viral associado ao DNA bacteriano, eu acabo chamando de prófago, tá? Se fosse qualquer outro vírus sem ser um bacteriófago, eu chamaria de provírus, mas aqui eu vou chamar de prófago. E olha o que vai acontecer então.
Em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento dessa mistura, olha para cá então, a gente teve a injeção e eu consigo perceber agora que aqui representado em azulzinho, que é o DNA viral, se misturou com o DNA bacteriano que está aqui representado em rosinha, tá? E essa mistura aqui, ó, tá vendo? DNA viral mais DNA bacteriano já configura de cara o ciclo lisogênico e nesse momento não há interferência do metabolismo celular. A célula continua a se reproduzir, ó, normalmente passando para frente o DNA viral. Este é o ciclo, portanto, lisogênico, não há absolutamente nada acontecendo, a célula não sofre interferência nenhuma e ela continua a se reproduzir normalmente. Prestem atenção no que eu vou te falar. O vírus pode sair de fase lisogênica e iniciar a fase lítica? Pode e geralmente vai, desde que ele encontre um fator indutor para isso. Que é um exemplo bem clássico e bem fácil para você entender? É o caso do vírus da herpes, tá? Então, o vírus da herpes fica em sua grande maior parte do tempo ali em lisogenia. Então, a gente realmente tem um vírus, tendo o seu material genético misturado ao material genético da célula, e ele está ali de maneira muito silenciosa, sem alterar o metabolismo dessa célula, mas ao encontrar um fator indutor, que poderia ser uma variação hormonal, um estresse, uma radiação solar excessiva, uma exposição solar excessiva, tá? A gente pode ter esse vírus, portanto, agora saindo de fase lisogênica, iniciando o ciclo lítico, vindo ali com todo aquele processo que eu já te mostrei anteriormente, provocando no final do ciclo a lise celular, vindo aí os sintomas da doença. E qual o sintoma da herpes que é clássico? Aquela eclosão daquela feridinha na região dos lábios, tá? Com liberação de uma secreçãozinha que está cheia de carga viral. E caso você entre em contato com essa carga viral, com a secreçãozinha ali rica em carga viral, pode acontecer uma transmissão sim, tá? Mais de 90% da população mundial tem esse vírus da herpes, mas por algum motivo ele está aí quietinho em fase lisogênica. Deu para você entender, pessoal? Bem certinho, bem amarradinho? Projeta essa imagem para mim aí só para a gente revisar tudo que a gente viu até então. Então percebam que a gente tem aqui um bacteriófago invadindo essa célula por injeção. Faz sentido para vocês? A gente vai ter aí representado em rosinha o cromossomo bacteriano. Depois dessa injeção, eu consigo perceber claramente, pessoal, ó, tá vendo? Que iniciei a nossa síntese bem discreta ou não, depende do ponto de vista. Mas é nesse momento que o vírus ele vai começar então a se aproveitar da maquinaria celular, vai começar a sintetizar as suas próprias proteínas, depois a montagem dos novos vírus e quando esses vírus forem sair da célula, há, portanto, uma explosão dessa célula que nós chamamos de lise celular. Se tu tem isso acontecendo, percebam que nesse momento a célula é completamente comandada, eu tenho claramente aqui a ocorrência do ciclo lítico. Mas se esse vírus, pessoal, ele realmente invade a célula e o seu material se mistura ao material genético da bactéria, da célula nesse caso, e eu chamo essa misturinha aí, ó, essa misturinha aqui eu chamo de prófago, tá? E não há interferência no metabolismo celular, a bactéria continua a se reproduzir normalmente, passando para frente o DNA viral. A gente tem como característica aí, de fato, sem medo de errar, o nosso ciclo lisogênico. Mas, se esse bonitinho encontrar um fator indutor, vamos imaginar que esse vírus em fase lisogênica encontra um fator indutor, que pode ser aí uma variação hormonal, ele pode agora iniciar o ciclo lítico, vindo para a fase realmente onde há o aparecimento dos sintomas da doença. Pessoal, e é isso aí, tá? Então eu acho que sem medo de errar, a gente já passou por essa partezinha com louvor, eu só quero que você entenda quais são as consequências do ciclo lisogênico para a gente entender, para a gente acabar de uma vez por todas essa nossa primeira parte, tá? Mas a célula contendo o genoma viral, ou seja, o prófago, são imunes à reinfecção por um fago de uma mesma espécie, tá? As células hospedeiras podem vir a apresentar novas características, por exemplo, a toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum é codificada por um gene de um prófago e aqui a gente tem a permissão, né, permite a transdução bacteriana, que a gente fala sobre isso nas nossas aulas de bactéria. E a gente, pessoal, termina por enquanto por aqui, tá? Volta para mim só para despedir de vocês. Por enquanto a gente termina por aqui, já já eu venho aí com a nossa aula de reprodução de vírus de RNA. Beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido e até a próxima, se Deus quiser.